poder ter esse espaço tão agradável aqui de conversa, de encontro, de informações privilegiadas. E é claro que nesse começo aí, sempre vou pedir para você dar aí um like, você compartilhar para a gente poder aumentar o alcance aqui desse nosso trabalho aqui, desse nosso material, ok? Então, se você puder dar o like aí, vai ajudar muito. Pessoal, estavam dizendo que abril seria um mês estranho. E parece que quem falou isso e quem disse isso acertou, porque realmente o mês de abril já começou estranhíssimo. Isso porque os Estados Unidos decidiram, não os Estados Unidos, mas a Terra Prometida decidiu simplesmente mandar para o ar uma embaixada do pessoal lá de Teherã que ficava lá no território sírio. Mandou para o beleléu, junto com o prédio foram ali 7 importantes líderes do sistema lá iraniano. Então, realmente, o mês de abril ele já começou estranho demais. E tem um monte de coisa estranha acontecendo. Nesse início aqui, enquanto a galera está chegando, vou dar uma passadinha nas coisas estranhas que estão rolando. Ontem a gente comentou sobre uma enfermidade também estranhíssima que está acontecendo lá no Japão. É uma enfermidade que ela já existe ali recorrente, né? Não é novidade, mas nesse ano ela está muito mais poderosa. Ela é provocada por um agente bacteriano e esse agente bacteriano ali leva para o beleléu, para o buraco, 30% das pessoas que são afetadas por esse problema. Então, assim, negócio realmente estranho acontecendo lá no Japão, o número ali de casos muito maior do que o normal, ok? E essa situação toda lá no Oriente ali, muito estranha, escalada sem precedente. Pessoal lá do regime iraniano já falou que vai ter uma resposta muito pesada a isso que foi feito, tá? 3 grandes figuras do sistema de defesa iraniano foram eliminadas, né? 3 generais ali foram eliminados nessa ofensiva. Terra Prometida também retirando a autorização de funcionamento lá no seu país do canal de notícias Al Jazeera, tá? Foi proibido de funcionar lá na Terra Prometida. Então, negócio aí estranhíssimo, ok? E o pessoal ali lá de Moscou falando que não há esperança para uma melhora das relações entre os Estados Unidos e Moscou enquanto o Biden estiver no poder. Vejam só como é que eles já estão dando a deixa, né? O Putin já está dando a deixa que ele prefere no poder talvez um retorno do Trump, né? É claro que todo mundo sabe que o relacionamento dele com o Trump sempre foi muito fluido, muito legal, né? Então, é a situação que a gente está vendo, ok? E lá também, naquela situação que aconteceu, muito lamentável, naquela casa de shows lá em Moscou, o Putin dizendo que a culpa é dos Estados Unidos e os Estados Unidos tentando, talvez ali, distrair a atenção de todo mundo, levando as pessoas, mais uma vez, a comentar sobre aquela chamada enfermidade de Havana. Vocês lembram disso? Lá, capital ali cubana, quando os funcionários do consulado norte-americano começavam a apresentar ali problemas ali neurológicos e os americanos disseram que poderia ser um equipamento bélico que estava fazendo aquilo, utilizando um equipamento de energia direcionada. Algo que a gente vê lá naquele filme O Mundo Depois de Nós, quando o jovem ali, eles escutam aquele apito muito agudo e de repente o garoto começa a se sentir mal e os dentes dele começam a cair. Você viu isso no filme? Você assistiu o filme O Mundo Depois de Nós? Deixe seu comentário aqui pra gente, tá? Se você assistiu O Mundo Depois de Nós, coloca 1. Se você não assistiu, coloca 2, tá? Enquanto você coloca 1 ou 2 aí pra gente interagir, porque você sabe que rede social é interação, deixa eu só aumentar a potência da luz aqui para ficar mais clarinho. Só um segundinho. Pronto. Aumentei a potência da luz, né? E disse Deus, haja luz e houve luz. Então aumentamos a potência da luz ali para ficar mais clarinho, tá bom? Vocês estão vendo que eu estou num estúdio novo, ainda estou arrumando aqui a iluminação, né? Ainda estou testando, né, o que funciona melhor.
Então, tá aí um pouquinho mais de luz para vocês. Agora, então, é claro que a gente já sabe que mídia nos Estados Unidos é a voz da elite. O 60 Minutes, que é um programa jornalístico dos mais respeitados no mundo, eles agora estão fazendo uma grande matéria falando que realmente o pessoal lá de Moscou, eles têm ali uma unidade especial dedicada a esse tipo de ofensiva ali de energia direcionada que faz com que as pessoas tenham danos neurológicos, tá? Então, o negócio aí parece que é para distrair. Por quê? Para que falar sobre isso agora, né? Para que os Estados Unidos, 60 Minutes, o governo americano insistir nesse negócio agora? Aí não apenas aparece uma matéria do 60 Minutes, né, que é um dos programas de entrevista e jornalismo investigativo dos mais famosos dos Estados Unidos, também aparece ali um ex-funcionário da inteligência norte-americana falando que realmente esse negócio existe, isso é real e esse problema é verdadeiro. Então, um negócio assim estranho, quando eles começam a falar de um assunto antigo, todo mundo retoma um assunto antigo e a gente vê que nisso aí tem coisa. Eles estão fazendo isso porque eles têm algum interesse de talvez distrair as pessoas daquela questão que agora o Putin está falando, que aquela situação lá em Moscou, na casa de shows, teria tido um dedo ali dos Estados Unidos. Pode ser uma estratégia do Putin para poder distrair um pouquinho a atenção das pessoas, né? E mais uma vez, vejam só que estranho, eu gostaria de perguntar para você também, quem aqui se lembra que no dia 1º de janeiro, quem acompanha meu canal se lembra, os japoneses tiveram não 1, nem 2, nem 20, nem 30, nem 80, nem 100. Eles tiveram 150 tremores de terra só no dia 1º de janeiro. Quem lembra disso aqui? Se você lembra, coloca aí eu, ou coloca o número 1 como o Sérgio já colocou. Você se lembra que os japoneses tiveram 150 tremores de terra nas primeiras 24 horas do dia 1º de janeiro de 2024? Você se lembra disso? Então, mais uma vez, um forte tremor de terra deu uma sacudida ali na prefeitura, numa prefeitura lá costeira do norte japonês. Os primeiros relatórios ali estimam a magnitude de 6,1, né? Então, mais uma vez, esse problema aí acontecendo, perfeito? Então, uma série de coisas estranhas acontecendo nesse mês de abril, né? Já hoje, dia 2 de abril, o negócio já ficou estranho. Ontem a gente já teve um monte de coisa estranha acontecendo, né? Então, mês já começou sinistro demais. Inclusive, gostaria de... Agora a gente já está com um grupo legal, vou entrar no tema principal. Vocês se acostumem que eu sempre farei assim daqui para frente. Nos primeiros 10 minutos eu vou dar um apanhado geral das principais notícias que estão chegando para esperar todo mundo chegar e aí depois com a notícia principal eu entro quando já tiver uma galera ali, tá bom? Então, obrigado a todo mundo que está pedindo para eu comentar a série O Problema dos Três Corpos. Vou comentar, já comecei a assistir, só preciso concluir ali a série, assistir tudo, tá? Então, vou comentar em breve e nesse momento que já tem uma galera aí, gostaria de convidar vocês a darem um like. A gente está exatamente com 2.000 pessoas que não deram like ainda. Então, antes de eu entrar no tema principal, fica o convite para você dar o like. Quando você dá o like, a plataforma entende que você está gostando do conteúdo e manda para mais pessoas e continua mandando para você também. Tem muita gente que fala assim, Daniel, a plataforma não me avisou do teu conteúdo novo. Ué, quando você não dá o like, ela entende que você não está gostando. Agora, quando você dá o like, ela continua mandando para você porque entende que você achou legal, beleza? Então, vamos dar o like aí, porque quando você dá o like aí, o negócio ativa e continua mandando para você, tá? O Johan Bonança falando que a Ark é muito barata pelo conteúdo que tem. Obrigado, é isso mesmo. E hoje lá na Arca eu vou dizer para vocês o que eu farei, o que eu faria se começasse uma crise sanitária nova, que é o que está todo mundo dizendo que vai acontecer também. Eu creio que não vai acontecer, eu espero que não aconteça, mas ano de disputa pela Casa Branca, a gente precisa sempre estar de olho.
tá bom? Então vamos continuar de olho aí e hoje eu vou falar para vocês sobre o que eu estou fazendo para me preparar para uma eventual nova crise sanitária. E sobre isso, obviamente, a gente está construindo a ideia de condomínios sustentáveis, condomínios protegidos, tá? Todas essas ideias de como se proteger, os comentários e estudos sobre o condomínio sustentável, a gente está fazendo tudo isso lá dentro da Arca, por isso é muito importante você assinar a Arca, se você quer participar desses estudos e também entrar na lista de espera para o primeiro condomínio sustentável que a gente está desenvolvendo lá no interior de São Paulo, clica aí no link para você assinar a Arca, faça a assinatura anual, com a assinatura anual você tem R$120 de desconto em 12 meses e também você tem acesso a todo o conteúdo, inclusive os cursos Donald Trump, Cristão Anticristo, Desconstruindo o Manifesto Comunista, Os Controladores do Mundo, Jornada do Leitor, Como se tornar um leitor estratégico, as palestras Brain Costa que eu dou mensalmente aqui em São Paulo e muita coisa, tá? Então vale a pena, o link tá aí para você no chat, tá também aqui embaixo do vídeo, na descrição do vídeo e tá lá no Instagram, na descrição do meu perfil aqui no Instagram, beleza? Então vamos lá para a nossa notícia principal de hoje, que deu origem aí à nossa capa, né, e ao nosso conteúdo, tá? O que acontece? Pela primeira vez foi identificado que aquele resfriado aviário agora está no gado também, tá? Nas vacas. E aí tem um problema enorme. Porque se do boi nós consumimos a carne, das vacas nós consumimos o leite. E já começou um grande auê lá nos Estados Unidos sobre as pessoas não consumirem leite que não seja pasteurizado. Porque a pessoa, ao consumir um leite não fervido, ela poderia desenvolver essa estranhíssima enfermidade da influenza aviária, tá bom? Então está sendo colocado esse novo problema, estão colocando esse medo nas pessoas. É pra gente ficar com medo? Não. Quando a gente fica com medo, a gente abre margem até para forças malignas agirem na sua vida. Então, a Bíblia nos ensina a não ter medo, né? Porque você sabe que o medo é uma das estratégias de dominação e controle. E o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quem confia em Deus tem em Deus ali uma proteção e uma segurança, ok? Então, não é para ter medo. Nós estamos aqui fazendo sempre análise de mídia. A gente está analisando o que a mídia está dizendo. E o que a mídia diz é o discurso oficial da elite. Então, quando nós analisamos o discurso da mídia, nós conseguimos entender e antecipar as próximas estratégias que a elite global está querendo implementar. O Gustavo está perguntando se na Arca ainda tem curso de geopolítica. Tem vários, tá? Tem um mundo de curso lá, você vai se deliciar, se caso você goste desse assunto, ok? Então, esse resfriado aviário cruzou mais uma ponte, mais uma barreira entre as diferentes espécies. Agora, pela primeira vez, conseguiram chegar até o gado leiteiro em vários estados norte-americanos. Então, isso aí é um grande problema, tá? E o que acontece, né? A produção de leite agora está diminuindo à medida que essas enfermidades se espalham das aves para as vacas e talvez conseguindo passar de vaca para vaca e das vacas para as pessoas. E aí é uma grande preocupação. A Agência Sanitária Norte-Americana já começou a fazer alertas, né? Eles estão dizendo, mais uma vez, reforçando que as pessoas não consumam leite cru, não pasteurizado, porque ele pode ali ele pode trazer consigo micro-organismos perigosos que podem representar grandes riscos para os consumidores, né? E a agência também está lembrando que aos consumidores dos perigos associados ao consumo desse leite cru, à luz aí dessas novidades que apareceram, tá? A gente precisa entender o tamanho desse BO aí, tá bom? Inclusive, você sabe que
lá no... você sabe que... Só um minutinho, pessoal. Vocês sabem que lá no início de 2020, no início da crise sanitária, eles começaram já a falar sobre uma segunda crise sanitária. E essa segunda crise sanitária global que viria, fica um pouco no ar de qual seria. Porque logo no início, o Fórum Econômico Mundial, o tio Bill, toda essa galera já falou, ó, se prepara, essa crise sanitária foi só a primeira, virão outras. Deus queira que não e eu torço para que não venha, mas a gente está de olho no que eles estão falando. E eles estão falando o seguinte, viria uma segunda crise sanitária. Essa segunda crise sanitária, eu creio que ou ela será associada àquele negócio da varíola, você já ouviu falar na varíola, ou vai ser associado a essa enfermidade aviária que é o H número 5, N número 1. Você conhece muito bem esse agente causador aí, né? Que muito tempo já tem tirado a vida aí de aves e de ursos polares, de leões marinhos, de focas e agora chegou até o gado leiteiro, que é uma grande preocupação. E aí a CBS lá do Texas confirmou ali primeira situação humana dessa influenza aviária lá no Texas. O caso foi identificado numa pessoa que teve contato com gado leiteiro, tá? Então olha o tipo de medo que os caras estão colocando. Medo de consumir carne bovina, medo de consumir leite e medo de chegar perto do gado. Então é claro que dentro dessa agenda nós estamos vendo que a concentração de poder, concentração de renda e um enfraquecimento da segurança alimentar global. O enfraquecimento da segurança alimentar global já começa a partir do momento que você percebe que onde no dia 24 de fevereiro de 2022 começou aquela crise lá em Kiev, aquele conflito em Kiev, você sabe que Moscou e Kiev são dois dos grandes produtores de alimento e de fertilizantes do planeta. Então, logo ali já começa um problema para a segurança alimentar mundial, porque a região ali que vai de Moscou até Kiev, ela é uma grande produtora de alimento e também de fertilizante. Além disso, agora o pessoal está colocando medo nas pessoas para que não cheguem perto das vacas leiteiras e também para que não consumam leite. Vejam só como parece que realmente o sistema quer desencorajar as pessoas de comerem as suas carnes, tá? Comer carne natural. Então veja o tamanho do BO aí, o tamanho do problema que está surgindo, ok? Agora, por que isso é preocupante, tá? Por quê? Você precisa entender que o resfriado aviário chegando ao setor da pecuária é algo muito preocupante nesse histórico dessa enfermidade. Por quê? Quando você olha a enfermidade em aves selvagens, ela não vai representar adaptações para mamíferos e tem um baixo contato com o humano. Por isso, tem um baixo perigo. Agora, quando você tem a enfermidade aviária em aves normais, você tem ali poucas também adaptações para mamíferos, agora você tem um alto contato com humanos. Então você tem algum risco, tá certo? Porque o único outro caso nos Estados Unidos da enfermidade aviária em seres humanos foi em 2022 com um trabalhador avícola no estado do Colorado. A grande maioria dos casos humanos globais também eram de pessoas que trabalharam diretamente com aves, ok? Agora, quando você começa a ver um outro cenário dessa enfermidade aviária, ela chegando a mamíferos selvagens, aí o negócio fica mais complicado. Por quê? Você já tem adaptação em mamífero, mas você tem um baixo manejo humano. Não é toda hora que o ser humano encontra com um urso polar, nem com um leão marinho. Então, a princípio, tinha ali um perigo pequeno. Tem perigo, mas era limitado. Por quê? Está em mamíferos a enfermidade, mas o homem tem pouco contato com eles.
com esses mamíferos selvagens. Agora, quando a enfermidade aviária chega ao setor da pecuária, aí o negócio fica complicado, porque você tem já uma adaptação para mamífero, você tem um alto contato com os seres humanos, e aí a situação fica muito ruim, fica muito complicada, ok? Então, é realmente um negócio assim que a gente vai ficar muito de olho. É lógico que nesse ano eles vão gerar e aproveitar ao máximo para gerar medo nas pessoas. E isso é óbvio. Eles estão aqui fazendo o que com isso? A gente analisando o discurso midiático, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas o meu mestrado e meu doutorado são numa área chamada análise de discurso. E nessa área da linguística a gente pega um texto, pega um pronunciamento, pega uma fala e a gente tenta analisar qual é o projeto de poder que está por trás, qual é o projeto de convencimento que está por trás disso tudo, ok? Então essa é nosso trabalho na análise de discurso. O Rod BSA está falando que é da Califórnia. Recentemente temos visto muitas informações em shows de TV e entrevistas sobre a péssima qualidade do alimento nos Estados Unidos. Obrigado, tá? Então, vejam só como é que o discurso midiático para esse ano está gerando frisson em todo mundo. Ó, 8 de abril, segunda-feira, muita gente está falando que o mundo vai acabar, né? 8 de janeiro, a NASA vai fazer um teste, né, lançando 3 projéteis para a área do eclipse. O CERN, o acelerador de partículas, ele vai, depois de 2 anos parado, fazer um teste para tentar entender a matéria escura que influenciaria todo o universo. Mas não só isso, né? A gente tem agora até, veja o cenário estranho para segunda-feira, que eles estão dizendo que durante esse eclipse, o eclipse que não vai dar para ver no Brasil, só lá nos Estados Unidos, no Canadá e no México, durante esse eclipse, o cometa do demônio vai aparecer. O nome do cometa é cometa do demônio. Você tem noção? Eles estão dizendo que isso tudo vai acontecer na próxima segunda-feira, dia 8. Então, assim, é óbvio que eles estão tentando inserir um clima de medo. Por quê? Quando a pessoa está com medo, ela aceita determinadas coisas que ela não aceitaria em outros casos. Vou dar um exemplo, tá? Você está andando de carro com a sua família no meio do nada. E aí no meio do nada dá um problema, fura o pneu. E aí o que acontece? Aparece um cara do nada, de repente, e fala, ó, eu posso até te dar um pneu novo, mas você vai ter que me pagar 5 mil reais no pneu. Aí você fala, caramba, mas 5 mil reais é caro demais. Aí o cara vira para você e fala, mas essa região aqui é uma região muito perigosa. É uma região de desova. Aqui é uma região muito sinistra. Se eu fosse você, eu já aceitava logo, tá? Então, o que acontece? A pessoa que numa situação normal não pagaria 5 mil reais no pneu, ela começa a ficar com medo, ela fala, cara, vou me endividar, vou jogar no cartão de crédito, mas vou pagar esses 5 mil reais. Ou seja, quando as pessoas estão com medo, elas ficam mais facilmente controladas, beleza? Mateus está falando que ele empurrava o carro e que se exploda, né? Ok, tá certo? Então, a gente aprende tudo isso na própria literatura. Se você conhece o 1984 de George Orwell, você vai ver que ali tem uma estratégia de manter as pessoas sempre sob controle por meio do medo. E esse medo, quando você vai descobrir, eu não sei se você sabia disso, que o 1984 tem um outro livro dentro dele. Dentro do 1984 tem um outro livrinho chamado Teoria e Prática do Coletivismo Oligárquico. Não sei se você já ouviu falar nisso. Vou até perguntar isso para você. Coloca aí para mim. Você sabia que dentro do 1984 tem um outro livro chamado Teoria e Prática do Coletivismo Oligárquico? Se você sabia, coloca 1. Se você não sabia, coloca 2. Só para eu ter uma noção aí do quanto você conhece o 1984. Inclusive, é um livro que, se você não leu, está perdendo uma excelente oportunidade, porque é um livro que vai te dar ali uma grande oportunidade de reflexão sobre as coisas estranhíssimas que estão acontecendo no mundo hoje. Se você quiser, lá na minha livraria tem o 1984, tá com 32% de desconto, saindo de R$80 por R$49, uma edição da editora Sétimo Selo, que é uma edição maravilhosa. Vou colocar o link aí para vocês. Lembrando, livros, sempre visitem a livraria Daniel Loft, porque
tem oportunidades incríveis, tá? O Eduardo tá falando que sabia, Gustavo falou que não, o JR na estrada falando que não, Mário falando que não, Elizabeth falando que não, Guilherme falando que não também. Então a maioria das pessoas não sabia que dentro do 1984 tem um outro livro chamado Teoria e Prática do Coletivismo Oligárquico. Nesse livro, Teoria e Prática do Coletivismo Oligárquico, o personagem lá fictício, que é o Goldstein, ele vai dizer, o Douglas já colocou aí, Emanuel Goldstein, Douglas está ligado, tá? O Emanuel Goldstein, ele vai dizer como é que é o sistema de domínio, como é que é o sistema de dominação. E ele vai dizer que uma das grandes etapas do sistema de dominação é o quê? A ideia do conflito eterno ou conflito permanente. Por quê? Naquele cenário distópico lá do Ingsoc, né, do socialismo inglês, ali naquele mundo dividido entre Lestásia, Eurásia e Oceania, nesse mundo aí, nesse mundo distópico, a estratégia para manter as pessoas sempre dominadas é manter sempre um clima de conflito, um clima de conflito permanente. Ou seja, como é que é isso na prática? As pessoas estão ali de bobeira na rua e do nada cai um projétil lá no meio da cidade e manda um monte de gente pro beleléu. Só que você vai perceber que não tem como saber se realmente está tendo um conflito e é alguém de fora jogando esses projéteis, ou se não está tendo conflito nenhum e o próprio sistema está jogando projétil em cima da população para manter eles com medo sempre, ok? Então, assim, é um negócio muito doido, tá? Então, qual é o benefício de manter essa estratégia de um conflito permanente? O benefício para o sistema dominante é manter as pessoas sempre com medo e pedindo ajuda para o Estado para trazer a solução, manter as pessoas sempre na escassez. Por quê? Porque se você tem um contexto de paz, você tem ali excedente de produção. Quando você tem excedente de produção, você tem abundância. Quando você tem abundância, você tem autonomia. Quando você tem autonomia, você tem liberdade e autodeterminação. Só que o sistema não quer liberdade e autonomia. O sistema quer escassez e controle. Então, os conflitos permanentes também conseguem facilitar o controle através do consumo do excedente de produção. Beleza? Então, consumindo excedente de produção, sempre tem escassez. Consumindo excedente de produção, sempre tem dependência e sempre tem controle. Com conflito permanente, sempre tem medo, dominação, escassez, domínio e controle. Se houvesse abundância, haveria autonomia, liberdade e autodeterminação e independência, ok? Então, curiosamente, o que parece que a gente está vendo hoje no cenário midiático, no cenário global, é essa ideia do conflito permanente. Você pode ver que teve uma crise em 2008. Aí na hora que o pessoal estava se recuperando da crise de 2008, começa a ter um monte de outras crises. Aí de repente em 2020 chega a crise sanitária. Aí quando a crise sanitária está querendo acabar, quase começa uma outra crise sanitária daquela varíola do primata. Não sei se você se lembra disso. Aí depois quando o mundo pensou, opa, que legal, acabou aí, acabou a crise sanitária, o que eles fizeram? Agora começou um conflito lá em Kiev, entre Moscou e Kiev. E aí depois, quando o conflito em Moscou e Kiev parece que vai acabar, começa um conflito na Terra Prometida. E aí, quando você acha que o negócio vai aliviar um pouquinho, começa a história de que vai ter apagão, que vai ficar todo mundo sem internet, sem eletricidade, isso vai gerar um caos global e por aí vai. Então, cada hora é um conflito novo, tá? Fala-se sobre um conflito cibernético, uma ofensiva cibernética, fala-se sobre ali a queda da internet por ativistas digitais, né? O Fórum Econômico Mundial tem falado isso. Fala-se da queda da internet através dos Houthis lá do Iêmen, cortando os cabos submarinos. Fala-se de uma queda da internet devido a uma atividade solar excepcional, liberando pulsos eletromagnéticos que vão queimar os circuitos elétricos. Então você vê um cenário de medo sendo montado. E esse cenário de medo sendo montado, é claro que o objetivo é manter as pessoas sempre dominadas e sempre desesperadas. Mas quem crê, quem conhece a Bíblia e quem conhece a Cristo, não vai sentir medo num cenário como esse. Por quê? Porque a Bíblia
já falava que isso ia acontecer. Isso faz parte dos planos de Deus, ok? Então você tem em Cristo a sua proteção. Você tem em Cristo o seu seguro. Você tem nele a sua segurança. A Bíblia já falava sobre isso tudo. A Bíblia falava sobre conflitos, rumores de conflitos, pai se levantando contra o filho, filho contra pai, abalos nos céus, enfermidades, crises sanitárias globais. A Bíblia já falava sobre isso tudo, tá certo? Então, a gente não pode, primeiro, se surpreender, segundo, não ficar com medo. Agora, boa parte dessas coisas acontece, tá? Tem conflito acontecendo? Tem conflito acontecendo. Tem algumas enfermidades novas surgindo? Tem enfermidade nova surgindo. Como é que a gente faz para se proteger contra isso tudo? A primeira proteção é a mente. Se você não consegue proteger a mente disso, aí você já vai ser uma presa fácil, vai sucumbir rapidamente. Porque você sabe que nos manuais de conflitos, a gente tem no Sun Tzu, a arte do conflito ali, um dos mais tradicionais, Sun Tzu dizia: a melhor maneira de vencer um conflito é tirar do seu oponente a vontade de lutar. Então, o que significa isso? Ele está dizendo na prática que a melhor maneira de vencer um conflito é através de uma operação psicológica, é mexer na mente do seu oponente. Não foi exatamente isso que nós vemos na disputa entre Davi e Golias? O próprio Golias, o gigante, o soldado preparado, muito alto, muito forte, com uma armadura espessa, ele não fez isso contra Davi antes da briga? O que ele falou para Davi? Ele falou: Davi, olha, você não é soldado, vai para casa brincar, eu não quero brigar com criança. Aí Davi fala: não, eu vou brigar com você porque você está desafiando o meu povo. E aí, quando o gigante vê que Davi realmente vai querer lutar, o que o gigante diz? O gigante fala: então é o seguinte, eu vou vencê-lo, vou cortar você em vários pedaços diferentes e vou entregar para os cães. Ou seja, o que ele está fazendo? Ele está tentando fazer uma operação psicológica em Davi. Mas Davi, como ele tinha ali a sua proteção mental, ele tinha o capacete da salvação, como meu amigo Josemai colocou, Davi não é amedrontado por isso, e Davi diz para ele: Golias, você vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor. Ou seja, a mente de Davi estava blindada contra isso tudo. Nossa mente precisa ficar blindada. Só que é importante você perceber que em certas ocasiões Deus orienta o seu povo a se preparar para uma crise. Em certas ocasiões, por exemplo, Deus chega para José, que era governador do Egito, e fala para ele: olha, virão 7 anos de abundância e depois 7 anos de escassez. Por isso, nos 7 anos de abundância, faça um estoque de alimentos. Ou seja, tem hora que a Bíblia diz para nós estocarmos alimento. Tem hora que a Bíblia diz para o seu povo sair de onde eles estão para irem para um local mais seguro. Por exemplo, quando Jesus nasceu e Jesus era criança, você sabe muito bem que o rei Herodes tentou eliminar Jesus. E com isso ele fez uma coisa abominável, porque ele eliminou 2.000 crianças de 2 anos para baixo, tentando eliminar aquele que era dito como o rei do povo de Deus. Só que aí o que acontece? Deus chega para aquela família, para José, Maria e os pais de Jesus, e digam para ele: saiam daqui, porque aqui não está seguro para vocês. E o que eles fizeram? Eles foram lá para a terra do Egito. Jesus, dos seus 2 anos até os 12 anos, ficou morando lá na terra do Egito, até que chegou a notícia de que o rei Herodes já havia falecido e eles receberam em sonho uma mensagem divina dizendo: vocês agora podem voltar para a sua terra original, porque agora o negócio já melhorou. Ou seja, eles ficaram 10 anos morando em outro lugar para ficarem mais seguros, porque no local de origem não estava legal, tá bom? O Éder está perguntando se o acesso à Arca é vitalício. A Arca é uma assinatura, é igual Netflix, você tem acesso enquanto a sua assinatura está em dia, tá? Dr. Rodrigo Neuro falando que a Arca é muito top, inclusive fica o link aí para vocês, tá? Coloquei o link aí da livraria, vou colocar um link aqui da Arca também, porque lá na Arca a gente tem todos esses conteúdos aí, inclusive
para você que entrar na Arca hoje, eu ainda estou te dando a promoção do curso especial José, o primeiro sobrevivencialista. Nesse curso aí, você vai aprender com esse grande personagem da Bíblia como se preparar para um momento de dificuldade, um momento de escassez, tá? 30 aulas de 1 hora, mais de 30 horas de aula. É só você assinar a Arca, o link está aí no chat, o link está aqui embaixo do vídeo, o link está na descrição do meu perfil para quem está para quem está no Instagram, está na descrição do meu perfil. O João está falando, entrei na Arca e descobri que quem está na Arca não é levado pela inundação da falta de conhecimento. Obrigado, tá? Valeu mesmo. O Igor está perguntando qual é a assessoria de investimento que eu falei nos outros vídeos. É a Move Investimentos, tá? Vocês sabem que quem cuida do meu patrimônio é a Move Investimentos, que é a única empresa de investimento que eu confio, porque eu conheço todo mundo, conheço todos os sócios, sei da visão de mundo deles e dos valores. Então, se você quiser também se tornar cliente da Move Investimentos, tá o link aí para vocês, tá? E tem muita gente perguntando ali perguntas técnicas sobre a Arca. Eu peço você para entrar em contato com o suporte, tá bom? Questões técnicas e financeiras, entre em contato com o suporte. O link está aí para você, tá? Tem um link e também tem o número DDD 21 967 68 5997, tá bom? E para quem quiser entrar na Arca, ou entrando hoje, você vai levar 2 cursos bônus, independente de qual assinatura você fizer. Você vai levar o curso com 30 aulas José, o primeiro sobrevivencialista, e também o curso com 4 aulas Antônio Gramsci e a Revolução Cultural. Vale muitíssimo a pena, tá bom? Nosso amigo aqui, Marco Antônio Paulista, está falando que o conteúdo da Arca é muito bom mesmo, não vai achar em outro lugar. Obrigado, amigos, ok? Então, queridos, vejam só. Existe na Bíblia um momento em que Deus fala, olha, guarda comida. Existe um momento na Bíblia em que Deus fala, sai de onde você está. Eu já citei José estocando alimento e eu já citei Jesus, Maria e José saindo da Terra Prometida e indo ficar um tempo quietinho ali no Egito porque estava mais seguro. Agora, a gente não pode esquecer também que em Mateus 24, Jesus diz que quando as coisas do fim começarem a acontecer, ele falou para as pessoas saírem das cidades e irem para as montanhas. Aí você vai falar, mas Daniel, isso só aconteceu naquela época que Jesus estava falando. Aconteceu naquela época, mas tem coisa que ele disse que ia acontecer naquela época que não aconteceu ainda. Ainda há profecias pendentes de cumprimento. E a gente sabe que muitas profecias estão pendentes de cumprimento, como é o caso da profecia de paz na Terra Prometida, a profecia da reconstrução do terceiro templo, lá em Jerusalém, e a profecia também da abominação da desolação, que é quando eles vão profanar esse terceiro e novo templo. Isso vai acontecer 3 anos e meio depois do estabelecimento de paz, tá bom? Então tem muita profecia de Jesus e da Bíblia que não se cumpriu ainda. Uma delas são essas 3 que eu citei. Por isso, a gente percebe que quando Jesus falou para quando vocês virem essas coisas do final dos tempos, saiam da cidade, vão para as montanhas, isso vale para nós ainda também. É uma dica para nós também, porque você sabe, quando você estuda sobrevivencialismo e quando você estuda relocação estratégica, você descobre que as grandes cidades são os piores lugares para você estar num cenário de escassez. Eu falei profundamente sobre isso tanto na minha primeira quanto na minha segunda participação lá no Inteligência Limitada, lá no podcast Inteligência Limitada. Não sei se você assistiu. Você assistiu as minhas participações lá no Inteligência Limitada? Se você assistiu, coloque 1. Se você não assistiu, coloque 2, para eu saber quem assistiu aí, tá bom? Eu tive já 3 participações. A primeira, eu fui com outras 2 pessoas, o Felipe Folgosi, um outro convidado. Na segunda participação, eu fui sozinho. E na terceira participação fui com o meu amigo Edson Boaventura, a gente falou sobre as questões ali do alienígenas e o final dos tempos. A maioria está falando que assistiu, muito obrigado aí, tá? Inclusive, pessoal, já que a gente está falando aí de podcast, todo podcast tem um canal de cortes, né? E agora a gente tem o meu canal de cortes, onde você pode ter acesso aos conteúdos que eu trago de segunda a sexta aqui para vocês, separados por tema, em vídeos mais curtos. Então, obrigado a todo mundo aí que está falando que assistiu, mas nesse momento gostaria de convidar todos vocês para vocês colocarem aí
vocês se inscreverem no canal de cortes, tá? Tá bem legal, 4 vídeos por dia, 4 shorts por dia, muito conteúdo ali separadinho, tudo bonitinho para você acompanhar, tá? Viviane falando que me conheceu lá no Vilela, muito obrigado a todos que estão aí, tá bom? Se inscreve lá no canal de cortes, sabe por quê? O canal de cortes é muito bom, que os vídeos são fáceis de compartilhar. Os vídeos mais curtinhos, separado por tema, você sabe exatamente o que cada um está tratando, então muito legal, tá bom? Por gentileza, se você quiser aí, faça a inscrição lá no canal de cortes, tá bem legal. Fiz respondendo ao pedido de vocês. Muita gente falou, poxa Daniel, às vezes é difícil acompanhar 50 minutos de aula, faz tudo separadinho, então coloquei tudo separadinho ali para vocês, canal de cortes, Daniel Lopes Cortes Oficial, tá aí o conteúdo, o canal aí pronto para vocês, tá? Então, tem gente perguntando aí se o filme, a série, né, o problema dos 3 corpos é a programação preditiva, e o Henrique está perguntando. Então, Henrique, eu não assisti a série inteira ainda, eu assisti só o primeiro episódio, uma parte do segundo, preciso assistir o resto ainda, tá? A Adri Brissoli tá aqui falando, ó, estou na Arca assistindo o seu curso de relocação estratégica, é maravilhoso. Pessoal, esse assunto é um assunto que poucas pessoas falam aqui no Brasil. Vejo muito pouco ser falado, tá? Débora tá falando que me assistiu também no Fala Glauber, obrigado. Fala Glauber também fez vários cortes, tem muitos cortes legais lá acontecendo. Então, pessoal, você precisa entender o que é relocação estratégica, porque relocação estratégica é bíblica. E a relocação estratégica é quase um estudo baseado no que Jesus ensinou. Porque Jesus disse o seguinte, quando essas coisas acontecerem, saiam das cidades e vão para os montes. O que está acontecendo nisso aí? Relocação estratégica. Nas grandes cidades, sem eletricidade, sem água, sem gasolina, vira um caos, tá? Então, o melhor lugar é estar longe das grandes aglomerações. É isso que a gente está fazendo, estudando a relocação estratégica. E estudando a relocação estratégica surgiu essa ideia de criar um condomínio sustentável. E a gente está criando uma série de condomínios sustentáveis. O projeto é ter vários desses pelo Brasil, em vários lugares, tá? E nesses lugares todos aí, a gente vai ter uma oportunidade de relocação estratégica. E essa oportunidade, ela vai dar a você aí, não só uma oportunidade de você morar junto com pessoas que têm um pensamento parecido, mas você está num local também preparado, ok? Vejam só, no livro Relocação Estratégica, que foi escrito pelo especialista em segurança Joe Skousen, que é sobrinho do famoso agente do FBI Cleon Skousen, o Joe Skousen ele explica que, por exemplo, enquanto o estado da Flórida é um dos piores lugares para você estar numa situação ali de caos, porque é uma península, porque tem poucas vias alternativas, porque tem várias barreiras naturais ao deslocamento, como as regiões pantanosas ali do Everglades, o mar em volta, né, que é uma barreira natural, a não ser que a pessoa tenha um barco grande e rápido, tá? Então, hoje o que está acontecendo? Você vai ver que o Joe Skousen, ele diz que ilhas e penínsulas são lugares ruins para você estar numa situação de caos como essa, que é exatamente o que a gente vê no filme O Mundo Depois de Nós, porque a família foi passar férias numa ilha, que é a ilha de Long Island. E quando eles precisaram sair da ilha, o que eles falaram? Caramba, para sair da ilha e sair dessa região metropolitana, a gente vai ter que cruzar a cidade de Nova York. E a cidade de Nova York já está um caos. E agora, como é que a gente faz? Então, ilha é um problema, península também. Agora, qual é o lugar que tirou nota 10 num lugar seguro para relocação estratégica? No estudo do livro Strategic Relocation, North American Guide to Safe Places, que é um livro que a gente estuda lá na Arca, são 9 aulas exclusivas para você estudar. É um livro que só tem em inglês, mas eu fiz um resumo dele em português. Então, nesse livro, na escala que vai de 0 a 5, 0 sendo o pior lugar para você estar numa confusão e 5 o melhor lugar para você estar na confusão, Flórida e o Havaí tiraram 0 e o estado de Utah tirou 10, ou tirou 5, que é a nota máxima.
A grande pergunta é, por que a Flórida tirou 0? Já expliquei. Agora, por que o estado de Utah tirou 5, nota máxima? Porque ali eles têm água contínua, sem precisar de eletricidade, porque a água vem do derretimento das geleiras, então você não precisa ligar equipamentos ali para fazer a água subir, a água já desce naturalmente, ou seja, você não precisa de eletricidade para ter água. Em volta do estado de Utah, você tem uma série de desertos e montanhas, barreiras naturais que vão impedir pessoas de fora de chegar. E também, a André está perguntando como faz para conversar sobre o condomínio sustentável. Todas as conversas sobre condomínio sustentável acontecem dentro da Arca, tá bom? Eu só falo sobre esse assunto na Arca porque eu preciso fazer as pessoas passarem num filtro. E o filtro é quem está dentro da Arca, tá bom? Então, além disso tudo, preste muita atenção no que eu vou falar aqui. O estado de Utah é um estado majoritariamente composto por pessoas que professam a religião Mormon. Aí você fala, e qual benefício isso tem? Segundo os Mormons, eles têm uma crença numa profecia chamada Profecia do Grande Cavalo Branco, e a Profecia do Cavalo Branco diz que no final dos tempos, os Estados Unidos passarão por uma crise e eles vão ficar ali sem luz, sem eletricidade, vão ficar numa escuridão e um governo tirânico vai tomar posse dos Estados Unidos, e é nesse momento que o primeiro presidente norte-americano Mormon vai chegar ao poder e vai salvar a Constituição americana, que é um livro, segundo os Mormons, tão divinamente inspirado quanto a Bíblia, tá? Então, devido a essa profecia do cavalo branco, os Mormons entendem que eles vão ficar um bom tempo sem eletricidade, sem luz, o mundo vai ficar escuro, por isso eles são orientados pela sua liderança espiritual a guardarem alimentos. Então, o povo Mormon, pela própria crença na religião que eles têm, eles são sobrevivencialistas, ok? Então, se você está morando num estado em que os moradores já têm estoque de comida, já tem gerador, já tem uma preparação para a escassez, ele não vai ser um potencial inimigo, tá certo? Então, o que acontece? Se o teu vizinho já tem comida guardada e ele já tem ali uma preparação, ele não vai ter que ir para tua casa, querer entrar na tua casa e pegar tuas coisas, porque ele já está preparado. Então, é um estado onde as pessoas já são preparadas. Significa que o teu vizinho não é um potencial inimigo que vai querer entrar na tua casa para pegar os alimentos que você estocou, ok? Então, dentro desse cenário todo, lá dentro da Arca, a gente está fazendo esses estudos, tá bom? O link da Arca está aí para todo mundo que quiser. Coloquei o link aí do canal de corte também, vou colocar mais uma vez o link da Arca para quem quiser estar conosco. Você tem duas opções de assinatura. Primeira opção é mensal, você vai pagar R$ 69,90. E a segunda opção é você fazer uma assinatura anual. Com a assinatura anual, você tem R$ 120 de desconto em 12 meses, tá? Vale muito a pena e você tem acesso total, inclusive às palestras presenciais que eu dou, além dos cursos que eu estou dando aí de presente para você que entrar hoje, que é o curso José, o primeiro sobrevivencialista, 30 aulas, 30 horas de aula, tá? E além disso, o curso também Antônio Gramsci e a Revolução Cultural. Tá? Então esses dois eu estou dando de bônus para você hoje, para você que entrar hoje, clica aqui embaixo ou aqui no chat, ou você que está no Instagram, clica aí na descrição do meu perfil para você estar lá na Arca, tá bom? Então, queridos, é claro que boa parte disso que a gente está vendo ser falado na mídia é só para botar medo. Agora, uma parte disso vai acontecer. Por que vai acontecer? Porque está na Bíblia. A Bíblia dizia que no final dos tempos haveria um grande engano. A Bíblia diz que no final dos tempos o anticristo ele faria milagres, sinais, prodígios de mentira para iludir a humanidade, que se possível até enganaria os escolhidos. A Bíblia diz que no final dos tempos o sol se escureceria. A Bíblia diz que no final dos tempos haveria um abalo nas forças celestiais, ou seja, cometas, eclipses e por aí vai. A Bíblia diz que no final dos tempos haveria conflitos, rumores de conflitos, o amor se esfriaria, haveria crises sanitárias globais e por aí vai. Ou seja, isso é bíblico. E o que Jesus diz para a gente fazer quando isso tudo tiver para acontecer? A gente sair das cidades e ir para as montanhas, ok? Então,
Pode ser que você tenha um parente aí no interior, tá? Hoje, eu não tenho uma propriedade minha no interior para onde eu possa ir se a cidade estiver num caos. A propriedade que eu tenho é a propriedade da família, tá? Propriedade parente que a gente tem, que a família tem lá no interior do estado do Rio. Essa é a única opção que eu tenho hoje, ok? Então, a primeira coisa que eu digo para você, sempre tenha isso em mente. Se ficar sem luz mais de 3 dias nas grandes cidades, vai para casa de um parente no interior, ok? É a opção que eu tenho hoje. Eu só tenho isso, porque a propriedade não é minha, é da família, tá? Agora, nas conversas com os alunos da Arca, como é o caso da Laís, que está aí na área, né? Nessas conversas, surgiu a ideia de, já que a gente pensa parecido e já que a gente tem esse entendimento, por que a gente não cria um condomínio nosso? É isso que a gente está começando a fazer lá na Arca. Então, na Arca, a gente está começando a desenvolver essa ideia de um condomínio sustentável. É claro que, segundo o livro Relocação Estratégica, a sua área de segurança, a sua área segura, ela não pode ficar a mais de 300 quilômetros de distância de onde você mora, porque exigiria um deslocamento muito grande, muito longo, ok? Então, não precisa você sair imediatamente das grandes cidades. Você pode continuar na grande cidade, mas ficar atento para sair se precisar e já ter um lugar certo para ir. Mas esse local certo para ir não pode estar a mais de 300 km de distância, tá? A Elmara está falando, então tem que manter o carro sempre abastecido e ter um dinheiro na mão. Qualquer R$200 já vai te ajudar, mas não uma nota de 200, preste muita atenção. O importante é você ter sempre um pouquinho de dinheiro em notas pequenas, porque pode ser que na hora da necessidade as pessoas que vão te atender não tenham trocado, tá bom? Pedro Henrique está pedindo para eu colocar o link da Move novamente. Vou colocar aqui o link da Move. O que é a Move? A Move é a empresa de investimento que cuida do meu patrimônio. É a única empresa em quem eu confio, tá? Então o link está aí, ok? Tá o link da Move aí, tá? Tem um número e tem um WhatsApp, perfeito? Então, esse estudo de relocação estratégica, independente do medo que a mídia está colocando em todo mundo, esse estudo, ele é bíblico, tá certo? Esse estudo faz parte do que a Bíblia diz que aconteceria no final dos tempos, ok? E é claro que a gente está falando aqui de Move Investimentos, às vezes é até uma oportunidade de investimento muito legal, tá? Se você estuda o trabalho, lá do Robert Kiyosaki, você vai ver que um dos maiores especialistas em investimentos no mundo, que é o Robert Kiyosaki, ele é plenamente dedicado ao mercado imobiliário, ao que ele chama de real estate, né? E ele brinca falando que real estate, que é o mercado imobiliário, é real porque é real, é coisa palpável, né? Então, o mercado imobiliário é sempre uma excelente opção, se bem jogado, se bem preparado. Agora, imagina você ter um condomínio sustentável, que você, sendo aluno da Arca, vai ter a oportunidade de entrar na primeira captação e você vai poder adquirir num preço totalmente em conta, e daqui a pouco esse condomínio pronto, você está com o seu terreno ou seu patrimônio ali muito valorizado, tá? Então, realmente aí é uma oportunidade muito legal que está surgindo, ok? Então, pessoal, gostaria até de perguntar isso para vocês. Você já ouviu outra pessoa no Brasil utilizando esse termo relocação estratégica? Porque eu tenho a impressão, eu não conheço ninguém que fala sobre isso. Você conhece alguém que fala sobre isso? Se você conhece, bota aí para mim quem é, porque eu quero estudar com essa pessoa também, tá? Então, esse assunto é importantíssimo, principalmente para cristãos, tá? Se você é cristão, você precisa estudar relocação estratégica e sobrevivencialismo. Por quê? Porque esse é um assunto que tem tudo a ver com o que a gente aprende na Bíblia, tá? Tem tudo a ver. O pessoal está falando que o Júlio Lobo fala sobre isso. Eu gostaria de perguntar, o Júlio Lobo, que eu conheço o canal dele, Sobrevivencialismo, ele usa essa expressão? Eu estou perguntando se as pessoas usam essa expressão, relocação estratégica. Pessoal, usa essa expressão, tá? Tá todo mundo indicando aí, Dr. Alex, Júlio Lobo, canal do Sobrevivencialismo. Conheço todo esse material, mas nunca vi esses caras usando a expressão.
Eu estou falando da expressão. Eu não estou falando quem no Brasil fala sobre sobrevivencialismo, não é isso. Eu estou falando sobre quem usa a expressão relocação estratégica, tá? Relocação estratégica. Essa expressão, você conhece alguém usando? Obviamente, não fui eu que inventei essa expressão. Essa expressão é título de um livro, só que está em inglês. Strategic Relocation, North American Guide to Safe Places. Relocação estratégica, um guia norte-americano para lugares seguros, tá certo? Então, essa expressão significa um tipo de estudo muito específico, tá? E eu tenho a impressão que todo mundo aí que vocês estão citando fala sobre sobrevivencialismo, fala sobre mudar das cidades, fala sobre autossuficiência, fala sobre sustentabilidade, mas eu nunca vi eles usando a expressão relocação estratégica. Porque relocação estratégica é uma doutrina. Relocação estratégica é um ramo do conhecimento. E esse ramo do conhecimento, meus amigos, eu estou abrindo profundamente para você dentro da Arca, tá? O Ronaldo está dizendo que o professor Alonso fala sobre isso. A minha pergunta é, ele fala o termo relocação estratégica, tá? O termo. Eu não estou falando se eles usam a ideia, mas o termo. Eu nunca vi ninguém falando no Brasil sobre esse termo, porque esse termo é um termo do Joel Skousen, que é o autor desse livro, Relocação Estratégica, um guia norte-americano para locais seguros, e esse termo traz uma série de estudos, ok? O Kleder está falando que o Júlio Lobo fala nas entrelinhas, mas se ele não usa o termo, é porque ele está usando uma doutrina diferente, tá bom? O livro traz uma série de doutrinas, é um livro enorme, onde ele analisa região por região do planeta Terra e estado por estado dos Estados Unidos, perfeito? Isso tudo está lá dentro da Arca e a gente vai conversar sobre isso agora lá na Arca. Vamos conversar sobre isso lá na Arca agora? Venham fazer vamos ter esse local privilegiado de conversa. Ali dentro da Arca eu consigo mergulhar nos assuntos que não dá para falar aqui. Inclusive, eu vou falar sobre coisas escabrosas que estão sendo faladas aí no noticiário internacional, mas que não dá para falar aqui, tá certo? Vamos lá para a Arca agora? Forte abraço para vocês, fique com Deus, amém, todas as coisas retém que é bom. O link da Arca tá aí no chat, tá aqui embaixo do vídeo também e tá no Instagram, na descrição do meu perfil, tá? O Ícaro tá perguntando o que é a Arca. A Arca é um serviço de assinatura meu, tipo uma Netflix, onde a gente consegue falar abertamente dos assuntos aí, sem as limitações de tempo de conteúdo que a gente tem aqui fora, tá bom? Queridos, forte abraço para vocês, fiquem com Deus, examine todas as coisas, retenham o que é bom, voltamos em breve com mais conteúdo exclusivo, tá? Um abraço para vocês, excelente semana, fiquem com Deus.